Os movimentos artísticos raramente se limitam a uma plataforma, e ainda bem. Perderíamos muito se o expressionismo alemão ficasse apenas nos quadros e não tivesse ido para os cinemas. Hoje, podemos afirmar sem medo algum que os videogames são formas de expressão de igual valor ao cinema, à literatura e tudo mais. Cyberpunk 2077 é um novo jogo de videogame do estúdio CD Projekt Red e é uma manifestação artística que bebe em uma fonte bastante óbvia, o subgênero literário de ficção científica distópica que conhecemos como cyberpunk. Mas a pergunta que fica é a seguinte: será que essa obra compõe, a partir de agora, o panteão das criações deste gênero? Ou será que só se parece com elas? Será que Cyberpunk 2077 é de fato cyberpunk? Nos últimos anos, os produtores de conteúdo perceberam que nostalgia vende, e vende muito. Recentemente, há uma especial fixação pela década de 80. Podemos perceber este apelo comercial em obras como Stranger Things e Cobra Kai. E foi na década de 80 que surgiu o movimento literário e estético chamado cyberpunk. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1983 por Bruce Bethke, escritor norte-americano, como título de um conto publicado na revista de ficção científica Amazing Science Fiction Stories. Para Bruce, o neologismo procurava amalgamar a ideia de alta tecnologia e cibernética com contracultura em sua forma oitentista, o punk. Na alma do movimento, a ideia de não conformidade em um espaço de alta tecnologia. É uma ficção científica com reflexões que buscam demonstrar comportamentos de revolta em um espaço dominado pela cibernética. O cyberpunk é, portanto, distópico e ressalta o contraste entre high-tech e low-life, alta tecnologia e baixa qualidade de vida. Seus cenários são poluídos e deprimentes. Não há privacidade ou espaço desocupado pela cibernética, incluindo aí o corpo humano. Ou seja, a tecnologia está lá e a vida não melhorou. Os grandes antagonistas desse tipo de obra são justamente as grandes corporações. Vale lembrar que nos anos 80 vivíamos o auge do neoliberalismo, o crescimento das grandes holdings, os governos Reagan e Thatcher, junto com a cultura yuppie. No futuro, as empresas, portanto, tomariam o espaço dos estados como senhores de todas as coisas. As histórias ambientadas no universo cyberpunk tendem a dialogar com o gênero noir, envolvendo conspirações, personagens violentos, cheios de ambivalências morais e profundamente nihilistas, o que faz todo sentido para estas narrativas urbanas. A própria percepção da realidade é alterada, muitas vezes removendo a distinção do que é humano e o que é computador, do que é real e do que é virtual, mesmo nossas lembranças. Ou seja, há uma série de debates políticos e existenciais que compõem, em conjunto com a estética, a real essência desse movimento. Debates que estão presentes em seus maiores expoentes em suas diversas mídias. No universo da literatura encontramos Philip K. Dick, William Gibson e Bruce Sterling. No cinema, obras-primas como Blade Runner, Screamers e Robocop. Nos mangás, Ghost in the Shell e Akira. Até mesmo na música temos obras cyberpunk, como o álbum Year Zero, da banda Nine Inch Nails. Em comum, há nessas obras os debates que mencionamos sobre desigualdade social e desamparo econômico, poluição física e mental, além da corrosão dos limites entre o virtual e o real. Assim como todas as questões existenciais e psicológicas que derivam de tudo o que mencionamos. Daí restam duas questões sobre o novo jogo. Primeira, será que Cyberpunk 2077 consegue fechar o checklist necessário para ser Cyberpunk? E a segunda é, mesmo que consiga bater o checklist, será que descolado do momento histórico é possível fazer parte do movimento? Bom, a primeira pergunta só podemos responder
jogando o jogo? Para responder à segunda pergunta, vamos decompor os elementos cyber e punk. Sobre o cyber, podemos analisar a fala de Bruce Sterling. O cyberpunk se trata de uma integração entre tecnologia e literatura em um mundo onde o diferencial entre ficção científica e realidade está cada vez mais tênue. Isto aparenta ser cada vez mais verdade e é discutido em obras como Black Mirror, que são caracterizadas como pós-cyberpunk. Já o punk representa a rebeldia, a não aceitação a esta sociedade que anula o indivíduo e transforma tudo em produto. Acontece que a resistência acabou. Hoje somos assimilados. Em lugar de gritar para sermos ouvidos, somos superexpostos. Todos ouvem diferentes vozes por conta das tecnologias de informação, mas essas vozes são vazias. Elas não denunciam o apagamento do indivíduo, mas sim silencia o indivíduo, mostrando que ele é apenas mais um, com belos pratos de sushi e que gosta de gatinhos. É esta falta de rebeldia, a assimilação que já vivemos, com as grandes corporações como Google e Amazon controlando a nossa vida e nos trazendo conforto e placidez, que impede que obras cyberpunks aconteçam. Não faz sentido lutarmos contra o que já aconteceu, e sim discutirmos o que pode ser feito a partir de agora. Por isso vivemos não mais o cyber, mas o pós-cyberpunk. Nesse sentido, não, Cyberpunk 2077 não é cyberpunk, mas é uma obra ficcional legítima, muito bonita e que bebe em uma fonte estética interessantíssima. Agora, se isso importa ou não, é com vocês.